Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, nesta carta o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Colossos que abandonem suas superstições e que Cristo seja o centro de sua vida. Para cada uma das cartas que Paulo coloca, ele traz com uma conotação especial para aquelas pessoas daquele momento, para aquilo que eles estão vivenciando. E como cada um vivenciava a sua experiência íntima, o seu momento íntimo perante a justiça divina, perante a Deus e perante o caminhar que todos deveriam fazer, então cada um expressava-se segundo as suas possibilidades. E Paulo levava para eles uma palavra de consolação, um puxão de orelha e uma forma deles se corrigirem e voltarem para o eixo, para o caminho correto, segundo os princípios do Cristo, segundo os princípios estabelecidos por Jesus. E que Paulo zelava por esses princípios fielmente e com bastante rigor. Capítulo 1 de Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus sempre está no centro das atenções de tudo que Paulo tem para nos dizer. Ele sempre nos concita a refletirmos, a procurarmos elevar o nosso pensamento ao Pai e lembrar que Jesus é o centro que mobiliza nossas forças, o centro que mobiliza nossos corações para o entendimento do Evangelho de Jesus. Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Então, elevar o pensamento ao Pai, tendo Jesus como intermediário, e orarmos uns pelos outros. Paulo sempre firma essa ideia para nós, que devemos estar orando uns pelos outros, procurando elevarmos-nos aos céus e cativar esse sentimento de oração, cativar esse sentimento de amor uns pelos outros. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança de alcançar uma vida melhor no plano espiritual, a esperança de nos libertar das nossas mazelas no plano espiritual é fundamental para nosso crescimento. E assim, temos que procurar praticar o Evangelho do Cristo, porque é Ele que vai iluminar o caminho para seguirmos. Muitas das vezes, nesse caminho tem muitos espinhos que nós mesmos semeamos com as nossas atitudes do passado. Mas é melhor caminhar sobre a luz do Evangelho do Cristo do que perdermos tempo e oportunidade deixando de fazer aquilo que é importante aos olhos do Cristo. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Então, o Evangelho, a verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo. E já frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Desde o momento que o Evangelho chega à Terra, nós já começamos a receber os fluidos de Jesus, as energias emanadas do Mestre que irradia sobre o solo terrestre, dando-nos força para tomarmos consciência de nossos atos. Porque tomar consciência dos atos exige força íntima, exige grandeza de coração, porque nem todo mundo quer sintonizar com as forças do bem e tem coragem de olhar para dentro de si e ver que precisa se corrigir, precisa se edificar. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. E ali, Epáfras estava lá administrando o Evangelho, explicando o Evangelho para todas aquelas pessoas, e Paulo recomenda-os que o sigam, que o entendam, que procuram compreendê-lo, porque também é importante a caridade no Espírito que já fazem.
já desperta neles a ideia de fazer o bem, de ajudar uns aos outros, porque naquela época isso era bem raro. E a partir do momento que as pessoas iam tomando consciência do Evangelho, eles iam procurando, então, ajudar-se mutuamente. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Aí nós só começamos a ter que ter uma outra concepção de vida, um outro ideal de amor, para começarmos a fazer realmente o que for melhor para a edificação do bem, para a edificação da luz em nossas vidas. E para isso, orarmos uns aos outros. E assim, ao fazermos nossas orações, estarmos cheios do conhecimento, da vontade, da sabedoria, da inteligência espiritual. Construir a inteligência espiritual, construir a vontade de fazer o bem, a vontade de edificar a paz, a vontade de trabalhar firmemente para a construção de um mundo melhor, é fundamental para todos nós, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar dignamente diante do Senhor, temos que frutificar boas obras, temos que deixar um rastro de luz por onde passarmos, temos que deixar um rastro de esperança, um rastro de amor e de caridade. Todos nós, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, precisamos então começar a elevarmos-nos, a fazermos-nos melhores, a trabalhar intimamente nossos corações e nossos sentimentos, para podermos sermos melhores, para podermos então trabalhar na edificação do amor e da paz. Todos nós que estamos aqui na Terra caminhando em busca da nossa evolução, temos as tentações que temos que vencer. Temos que ter a força de impor ao ritmo da nossa vida os padrões do Cristo. E muitos espíritos certamente vêm em torno de nós tentar nos levar para os caminhos que não devemos. Mas temos que ter força de sintonizar com os bons para nos afastar dos maus e crescermos, aprimorarmos-nos e melhorarmos os nossos sentimentos para estarmos mais próximos daqueles que esperam de nós o melhor possível. Todos nós, então, temos que ter esse hábito, essa vontade de fazer o bem, essa busca de fazer o melhor, para estarmos, então, construindo e edificando as forças do amor em nossas vidas. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E aí, termos essa condição íntima de sermos aqueles que vão receber a herança na luz, que vamos estar junto com os santos, com os bons espíritos, com os espíritos superiores. Até que um dia possamos estar junto dos espíritos puros, aqueles que recebem a ordem do Pai. Quanto tempo vai levar? Depende de cada um de nós. É necessário empreendermos a caminhada, é necessário começarmos a dar os passos importantes para edificar o bem na nossa vida e nos nossos atos ao longo do caminho. Ele nos tirou da potestade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Trabalhar intimamente por fazer o bem, para criar todas as condições de estabelecermos esses padrões de entendimento, esses padrões de compreensão do Evangelho. A partir do momento que começamos a compreender o Evangelho, compreender os ensinamentos do Cristo, precisamos então trilhar as bases sagradas do caminho que nos conduz ao Pai. Precisamos, assim, estabelecer metas, estabelecermos padrões que nos levem a estar melhor, que nos levem a engrandecermos-nos perante o Pai com as boas obras, com os bons sentimentos.
A partir do momento que Jesus vem ao mundo, ele começa a acender uma luz na nossa consciência. E essa luz que acende automaticamente na consciência humana na Terra, começa a nos afastar das potestades das trevas. Aqueles espíritos poderosos das trevas que queriam governar o mundo vão sendo então ajudados, vão sendo então amparados, instruídos, e outros bons espíritos começam a assumir o comando para a redenção da Terra. Já passou 2000 anos, mas nesses 2000 anos conquistamos muito. Embora em alguns aspectos aparentemente caímos, em outros crescemos. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue. Porque naquele momento que Jesus se deixa imolar, eles o espancam, o açoitam e o levam à cruz. Ele não dá um gemido, não fala um ai. E o seu momento final diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, mostrou-nos que a remissão dos pecados, não que nossos pecados foram perdoados, mas a partir daquele momento nós começamos a desenvolver a compaixão, o amor e a caridade para começarmos a redimirmos dos erros, a resgatar o nosso caminho, a resgatar a nossa integridade espiritual. E como Jesus é a imagem de Deus, da perfeição, do amor, da caridade, da compaixão, ele torna-se aquele filho mais velho que vai nos conduzir pelos caminhos seguros da redenção espiritual. Para isso, precisamos entender e seguir o teu Evangelho. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Nada na terra passa sem o crivo da autorização de Jesus, da sua fiscalização. E como sendo aquele irmão mais velho, justo, misericordioso, espera que seus irmãos aqui na terra passem pelas experiências necessárias para a tomada de consciência. Não tem acontecendo coisas ruins na terra. Estão acontecendo situações que vão se tomando consciência dos fatos. Logicamente que alguns atores do teatro da vida não poderão mais integrar o teatro aqui na Terra devido às atrocidades que cometem. Por isso, terão que passar por outras fases, por outras etapas, conforme estamos fazendo o estudo do livro Os Exilados da Capela. E no Facebook está lá, Os Exilados na Terra. Quem são, de onde vieram. Então, você procurar lá Os Exilados na Terra, lá no Facebook, vai estar lá o estudo, que está sendo feito ainda, os Exilados da Capela, depois a Caminhos da Luz, depois Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesses estudos, nós vamos procurando, então, desenvolver os bons sentimentos, desenvolver os ideais de amor e procurarmos ampliar o nosso entendimento, para que o amor e a verdadeira caridade esteja em nossos corações. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E assim, todos nós procuremos trabalhar intimamente, desenvolver os melhores sentimentos, desenvolver os melhores ideais, para começarmos a crescer e a construir um mundo melhor para todos nós. Lembrando sempre que em toda igreja cristã, o cerne, o centro de todo o estudo tem que ser o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é que vai fazer tomarmos consciência dos nossos atos e transmutar nossos sentimentos. A evangelização dos nossos sentimentos nos dá melhores frutos, melhores ações. Nós passamos a agir melhor no dia a dia, de uma forma mais condizente e compatível com a vontade do Pai. E sempre do agrado do Pai que a gente procure a plenitude do Cristo habite em nós, lembrando que Ele passou pelo sofrimento da cruz para dar um limite para nossos atos, para lembrarmos que Ele, sendo justo, puro por excelência, deixou-se imolar diante de seres extremamente animalizados.
para que todos tomassem consciência das suas responsabilidades e agissem segundo a vontade do Pai. E, portanto, nós precisamos aprender a nos reconciliar, para que, todo momento, nós olhando para nós mesmos, como diz ali, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Todos os nossos maus sentimentos, todos os nossos maus pressentimentos, más ações, temos que levá-las ao Cristo para caminharmos com segurança perante o Pai. E assim, nós vamos tomar atitudes na terra e depois no plano espiritual de forma condizente com o Evangelho. Trabalhemos, pois, para melhorar os nossos sentimentos, para nos aprimorar como seres humanos, como filhos de Deus que somos, para estarmos construindo uma manhã de paz e de luz para todo sempre. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. A partir do momento que nós começamos a entender o Evangelho, começamos a compreender a missão do Cristo, começamos então a dar os passos importantes na nossa evolução, dar os passos importantes para a nossa caminhada evolutiva. Rumo ao Pai, de amor, de esperança, de fraternidade, e procurarmos construir a nossa força íntima para nos redimir do passado culposo e começarmos a conquistar um futuro de luz. Ainda teremos karmas a resgatar, certamente, mas a compreensão do Evangelho fará com que cada ação, cada passo, seja mais leve, seja mais suave, e todos nós possamos alcançar um reino da felicidade e da paz infinita que deve brilhar em nossos corações. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Devemos permanecer firmes, procurando entender e compreender cada vez mais o Evangelho. Paulo nos deu um grande exemplo de como ele era e como ele agia como ministro do Evangelho. Íntegro, firme nas suas posturas. Agindo assim, nós alcançaremos a paz íntima, alcançaremos o amor verdadeiro, que vai nos nortear o caminho, que vai nos iluminar a existência em busca de um futuro melhor, em busca de um futuro de redenção. Regozijo-me agora no que padeço. Por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições do Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. E ele, Paulo, naquele momento, ele mostra que ele regozijava em cumprir o resto do tempo que lhe falta, em fazer o melhor possível pela Igreja do Cristo, porque era uma forma dele se redimir perante a lei e estar sempre, cada vez mais, criando vínculos mais fortes com o Cristo. Cada um de nós temos as nossas necessidades, temos nossos embates a fazer. E por isso, precisamos tomar consciência de cada um dos nossos atos, de cada uma das nossas ações e procurar sempre corrigi-las, dando-lhes um norte diferente, um norte voltado para o Evangelho, voltado para a paz, para a esperança e para a fraternidade que deve existir e brilhar em nossos corações. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E aqui ele reforça que ele é ministro da palavra para estar ali cumprindo perante eles a responsabilidade de ser o ministro da palavra, aquele que age, reflete, estuda, explica e vivencia o Evangelho perante o rebanho, perante a equipe que estava com ele. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer, mas são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o Cristo em vós, esperança da glória.
Buscar a riqueza da glória é quando você começa a se transmutar do antigo para o novo, fazendo essa transformação, deixando os apegos das coisas do mundo e buscar fixar os valores celestes. A partir desse momento, nós começamos então a nos fazermos melhores, a nos elevar para o Pai, a nos tornarmos seres mais amigos, mais condizentes com a vontade de Deus. A quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, o que opera em mim poderosamente. A partir do momento que ele começa a tomar consciência, começa a agir, começa a se construir intimamente, ele começa então a edificar valores do Cristo em si. E ele pede para todos terem força, porque ele anuncia e admoesta, quer dizer, chama atenção, cobra, que eles procurem viver o Evangelho, vivenciar o ensinamento do Cristo. E assim, desenvolverem a sabedoria e a compreensão para procurarem ser melhores, para procurarem estar melhores. E para isso também trabalho combatendo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Portanto, todas as ações más que ele tinha vontade de praticar, o Cristo as combate poderosamente. E assim, todos nós temos que aprender a desenvolver sentimentos, a desenvolver compreensão, para fazermos-nos melhores e para seguirmos de uma forma melhor o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus. Façamos, assim, caminhos de luz, caminhos de paz, para estarmos cada vez mais voltados para o bem, voltados para as realizações do amor e da paz em nossas almas. E rogamos a Jesus que as bênçãos do amor e da paz estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo ao longo da caminhada. Porque todos nós, em cada etapa do nosso processo evolutivo, precisamos aprender a construir e a trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para sermos melhores seguidores do Cristo. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo. Capítulo 2 de Colossenses. Porque quero que saibais, quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. E por que Paulo está em combate por eles? Porque o tempo todo está em oração, e certamente quando ele fazia oração por essas pessoas, os espíritos que as assediavam vinham atrás dele. E ele tinha que permanecer cada vez mais em combate, cada vez mais firme em oração para ajudar essas pessoas a se elevarem, a se aperfeiçoarem. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A partir do momento que você vai se unir e consolar pela caridade, você vai adquirir um enriquecimento e plenitude de inteligência diferente dos outros. Você vai estar mais aperfeiçoado, vai estar melhor sintonizado com as forças do bem, vai estar procurando construir um mundo com mais sabedoria, com mais prudência e com uma ciência que vai ajudar o mundo, mas também vai te preservar espiritualmente. Por isso é tão importante elevarmos o sentimento ao Pai, fazermos as nossas orações e procurarmos com isso estarmos melhores, nos fortalecer mais e deixarmos-nos mais fortalecidos e mais conscientes das nossas responsabilidades, mais conscientes dos nossos ideais superiores. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Não nos deixeis enganar com palavras persuasivas, mas atitudes más, atitudes insanas, insensatas e perigosas. Elevemo-nos ao Pai e elevemo-nos aos sentimentos de amor, de paz e de caridade. Então, vamos
procurar purificar os nossos sentimentos, elevando-nos ao Pai, elevando-nos aos ideais superiores de amor e de caridade, para que sejamos melhores, para que estejamos no plano espiritual em melhores condições, protegendo-nos das palavras persuasivas, mas ao mesmo tempo enganosas e perigosas. Porque todo bom cristão, todo aquele que procura estudar bem o Evangelho, cria melhor sintonia, defende-se das artimanhas das trevas, das artimanhas do mal. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele estando ausente em corpo, mas presente em espírito, mantendo o sentimento de oração, mantendo o incentivo a eles através das cartas para que eles elevem-se, mantenham-se em condições melhores e mais elevadas de bons sentimentos para com aqueles nossos irmãos. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados neles e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. À medida que recebemos o Evangelho do Cristo para nos nortear a vida, procuremos deixar que ele se enraize em nós, edifique em nós os melhores sentimentos, a força da fé, para que saibamos caminhar, conforme nos é ensinado pelo Evangelho, através da ação de graças, a fazermos o bem, a glorificarmos ao Pai e agradecermos a Deus por tudo que temos. Agradecermos a Deus por todas as possibilidades que nos tem dado. Todos nós, como filhos de Deus, merecemos o melhor. E merecemos também trabalhar para o bem e para a luz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E aí são as mazelas que as pessoas criam para dominar, para tentar segurar o outro desta ou daquela forma, esquecendo que todos nós somos filhos de Deus, filhos da luz, e precisamos aprender a caminhar elevando-nos ao Senhor, elevando nossos sentimentos, elevando nossos ideais de amor, construindo os bons sentimentos, os bons ideais, trabalhando, pois, para nos fazermos melhores, para edificar as forças do bem em nós. Assim, tendo cuidado para que as filosofias vãs não nos prendam, as filosofias vãs não nos deixem desviar do caminho, porque o principal caminho é o do amor, é o ensinado por Jesus Cristo, que é através da caridade que se chega ao Pai, mas purificando as nossas ações e os nossos sentimentos. Perdoando sempre, tal qual Jesus, apesar de todas as atrocidades, perdoou seus algozes. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A partir do momento que entendemos que Jesus está gerenciando tudo, como dissemos antes, respeitando o processo kármico de cada um, mas colocando todos onde tem que estar para passar pelas experiências necessárias para a tomada de consciência. Tudo o que nos acontece é para tomarmos consciência do mal que existe ainda nos corações humanos. À medida que vamos tomando essa consciência, vamos nos afastando do mal e vamos edificando as forças do bem para construirmos o melhor e as ações fortalecedoras desse melhor, desse bem, com as nossas atitudes de cada dia, glorificando ao Pai, glorificando ao Senhor. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo e da carne, a circuncisão de Cristo. Essa circuncisão de Cristo é quando você, tomando consciência dos seus atos, das suas responsabilidades, você vai agir segundo os princípios, segundo os preceitos estabelecidos pelo Cristo. Você não vai procurar seguir determinados padrões, determinados ensinamentos que te levem para um caminho pernicioso, para um caminho equivocado. Você vai chegar, vai agir na construção
e na edificação das forças do bem em sua vida. Todos nós precisamos aprender a construir e a trabalhar um ideal superior. E esse ideal superior vai ser sempre voltado para nosso fortalecimento, para o nosso engrandecimento. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. A partir do momento que eles eram batizados com o Evangelho, tanto o batismo na água, conforme João Batista fazia, como o batismo que Jesus fazia alimentando-nos com a luz do seu Evangelho, com a luz dos seus ensinamentos. A partir do momento que entendemos isso, começamos então a ressuscitar em nós aquele Espírito Filho de Deus, para deixar a nossa contraparte, ainda ligada com as trevas, cada vez mais adormecidas, para ser transubstancializada na firmeza do amor, para seguirmos o caminho redentor com Jesus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E Paulo aqui traz para a gente uma linguagem bem mais simbólica do significado da cruz. Aqui a cruz não é mais um castigo, não é mais uma punição, mas uma transubstanciação daquelas cédulas que trazíamos registrado em nosso inconsciente das ações más. A partir do momento que Jesus é crucificado, essas ações más também vão sendo crucificadas dia a dia, cada uma na sua dose apropriada, para estarmos um dia livres de todo mal, vivenciando a plenitude do bem ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. Trabalhamos assim para nos fazermos melhores, para nos fazermos bons, para nos fazermos aqueles que trabalham e edificam verdadeiramente o Evangelho do Cristo em nossos corações. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A todo momento, naqueles primeiros cristãos, faziam-se questões por bagatelas tão insignificantes e esqueciam aquilo que deveria ser predominantemente vivenciado pelo verdadeiro cristão: os bons sentimentos, os bons ideais, a sublimidade do amor. Ainda estávamos presos a preconceitos e conceitos atávicos que não fortaleciam-nos para o bem. E a partir do momento que Jesus vem ao mundo e enfrenta aqueles símbolos das potestades do mundo, que era o poder dominante, em Israel, em Jerusalém principalmente, e deixa-se seguir por um caminho que ninguém esperava. Sendo ele o mais perfeito, o mais puro, o mais poderoso espírito que já teve na terra, a maioria esperava que com apenas um gesto de mão, ele derrubasse todo o exército dos seus inimigos. Mas, pelo contrário, ele se deixa levar. E a multidão, cada vez mais ensandecida, enfurecida, pede-lhe a crucificação de uma forma insana, para colher depois os frutos do arrependimento devido à insensatez das suas ações, motivadas por uma exaltação momentânea. E a partir daquele momento, daquela exaltação, eles começam a desenvolver outros ideais, outros sentimentos, e passar a respeitar o Cristo. Portanto, que o Evangelho pode ser pregado, apesar das perseguições iniciais, apesar das maldades que se praticavam inicialmente, mas o Evangelho pode ser pregado, trazendo para nós esclarecimentos importantes para o crescimento de todos nós, espiritualmente falando. Por isso, a luta que nós temos que ter, a busca por um ideal superior, faz parte do nosso crescimento, faz parte da vivência do Evangelho que devemos carregar conosco para toda a eternidade. Lembrando que a partir do momento que você passa a seguir o Cristo, o seu corpo é um templo de Cristo. Mas nós não vamos brigar porque comemos ou porque bebemos,
ou porque estamos numa lua ou na outra, ou num dia de sábado ou num domingo. Não. Vamos saber selecionar conscientemente os nossos atos, sabermos ter os dias de repouso e sabermos que temos nosso momento de fragilidade. A partir do momento que entendemos tudo isso, nós vamos crescendo a partir do momento que nos compreendemos e vamos colocando o Evangelho para ação e direcionamento da nossa vida. Façamos dessa forma a elevação dos nossos sentimentos ao Pai e cresçamos para o amor e para a fraternidade que deve existir. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todos o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E Paulo vai trazendo para nós que devemos ligar a cabeça ao Cristo, mantendo o sentimento elevado, e tudo mais vai nos fortalecendo, vai nos mantendo ligado a Deus. Porque a partir do momento que os nossos pensamentos e sentimentos se dirigem firmemente ao Pai, tudo mais vem nos alimentando, nos fortalecendo e nos impulsionando para alcançarmos a plenitude no Senhor. Se, pois, estáis mortos com Cristo, portanto, os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis. As ordenanças do mundo, aquelas pessoas que ainda acham que podem dominar os outros, mantendo-os sob seu jugo, criam condições, criam subterfúgios para manter as pessoas ligadas a eles ou a elas por um processo de auto-hipnose, por um processo de tentar dominar pelo medo, pela superstição e por determinados conceitos muito mais terrenos do que divinos. Temos que saber agir de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa consciência, mas sempre condizente com o Evangelho. Sempre pronto a entender o Evangelho, a vivenciar o Evangelho. O que não podemos tocar, o que não podemos comer, o que não podemos manusear, nós saberemos discernir conscientemente, sem que alguém nos manipule, sem que alguém venha intrometer-se em nossa vida. Nós vamos saber, então, seguir, quando estamos sintonizados com as forças do bem, seguir os preceitos que vai nos conduzir e vai nos levar a estarmos melhor. E aí vem, devo comer ou não comer carne? Siga as suas condições. Faça o seu trabalho íntimo, faça a sua reformulação de conceitos, procure estudar e pesquisar a respeito. E saiba se você dá conta de caminhar para a luz, tal qual se faz necessário caminhar para a luz. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E aí, nós temos que saber o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, qual o objetivo de tomarmos esta ou aquela ação, qual doutrina nós estamos realmente seguindo. É importante nós entendermos que alguns alimentos podem fazer muito mal a algumas pessoas. E a outras pessoas, esses alimentos não dizem nada. Eles vão comer naturalmente. E assim, hoje nós temos as pessoas que têm intolerância ao trigo, intolerância ao leite, intolerância a derivados do leite, intolerância a corantes, a intolerância a aromatizantes. E cada um tem a sua intolerância, até mesmo intolerância à água, que é um sintoma do ácido fluorídrico. Então, quando se toma a homeopatia do fluórico ácido, deixa de ter alergia à água. Então, é importante nós entendermos que existem limites. Existem adoecimentos que são para nós um limite para que a gente vivencie o nosso caminhar dentro de determinados princípios que a justiça divina traz para nós. Então, precisamos assim entender e compreender
como devemos caminhar e devemos procurar aperfeiçoar nossos ideais, nossos sentimentos e nos elevar para o Pai e nos elevar para o crescimento espiritual que todos nós devemos ter perante a vida, perante a nossa existência. Vamos procurar trabalhar, vamos procurar nos melhorar, vamos procurar entendermos-nos e fazer com que nós tomemos as ações mais condizentes com o nosso processo de evolução espiritual. Com relação ao que devemos comer, o que devemos beber, sim, devemos observar. Mas não fazer disso uma questão de vigilância social, mas uma questão de educação íntima, que cada um deve procurar fazer. Eu, por exemplo, não como carne há quase 20 anos. Aliás, há mais de 20 anos. E só me fez bem. Para outros pode não fazer tão bem. E então cada um segundo a sua predisposição, segundo as suas possibilidades. Da mesma forma, tem outros alimentos que não posso comer porque me fazem mal. E outros que algumas pessoas não podem comer, eu como, não me faz mal. Assim como tem pessoas que não podem comer feijão porque dá desidrose na mão ou no pé. Então para de comer feijão, deixa de ter desidrose. Se comer feijão vai ter desidrose. Desidrose, a mão incha, racha, fere, dói, certo? Então nós temos que saber fazer essas seleções naturalmente. Não que alguém nos imponha, você tem que viver assim. Você tem que viver procurando se espiritualizar. Agora, se algum alimento te prejudica a saúde, você se afasta dele. Naturalmente, conscientemente, para que você possa crescer e se melhorar naturalmente. Que as bênçãos de Jesus possam estar nos fortalecendo, nos iluminando e nos impulsionando para um caminho de luz e de iluminação interior. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho, a colaborar com a obra do Cristo nos corações humanos. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre envolvendo nossos corações, nossos lares e nossos ambientes de trabalho. Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui o Paulo começa a carta de uma forma diferente das outras. Ele já chega a fazer uma saudação, que normalmente ele fazia, mas essa saudação já mostra que nós devemos tomar alguma posição diferente. Sendo nós, então, seguidores do Cristo, já estando vivenciando um novo amanhã, uma nova realidade espiritual, devemos também saber colocar em nossos corações e nossas ações uma condição de vida melhor, uma condição de vivência melhor. E aí, ele coloca que a gente tem que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A partir desse momento que nós já estamos compreendendo Cristo, as coisas materiais, embora importantes, elas são apenas um adereço, alguma coisa passageira. Mas as conquistas espirituais são eternas. Tudo o que você fizer por você mesmo, pela sua melhoria, pelo seu aperfeiçoamento, você está se engrandecendo perante o Cristo. Mas, se qualquer coisa que você fizer para denigrir o outro, na realidade, você está se denigrindo. Portanto, vamos nos vigiar o suficiente para agirmos com melhores condições, em melhor respeito para conosco. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo de Deus. E essa questão de estar morto é se a gente busca as coisas da terra, já estamos mortos. E o outro sentido da palavra é morto para o mundo e vivo para o Cristo. Sempre que se apega às coisas materiais, você está morrendo espiritualmente. E sempre que você sabe que as coisas materiais são passageiras, que você deve buscar as coisas espirituais, você está vivendo para o Cristo, vivendo para a espiritualidade. E assim, fazendo brilhar o teu espírito. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa manifestação do Cristo não é Ele vir aqui falar conosco, se materializar e andar entre os homens. Causaria muito tumulto. Mas o que Ele está mostrando para nós é que nós devemos, então, entender
que quando mais nossas ações forem voltadas para o bem, mais forem voltadas para a caridade, para o perdão, é uma forma de deixarmos com que o Cristo manifeste-se em nós. Manifesta-se nas nossas atividades de cada dia, manifesta nas nossas ações. E assim, dessa forma, nós vamos procurando e desenvolver em nós mais bondade, mais espiritualidade, mais estaremos vivenciando o amor de uma forma diferente. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste quando vivias nelas. E aqui, Paulo lembra que nós temos que mortificar esses sentimentos. E o que é mortificar o sentimento? É ir com o tempo nos desligando dele e com o tempo nos educando. Ele entendia que as pessoas não iam fazer assim e largar tudo aquilo. Então, aqueles que já tinham costume de procurar prostituta, eles tinham que ir mortificando esse hábito. Mortificando, ou seja, e se educando para não tomar aquelas atitudes. Qualquer tipo de impureza que você usasse, você tinha que saber que você tinha que ir se desligando dela. E assim, educar seu apetite e todas aquelas tendências que nós temos, a concupiscência, que é você querer alguma coisa e que você nega que quer. Então ela vem para você de alguma forma. Então nós temos que nos educar com relação a isso. E a avareza, que é querer ter todo o dinheiro para si, guardar o dinheiro, também era outra situação que deveria e tinha que ser preservada, cuidada e abandonada. Então, cada uma dessas situações, cada um desses detalhes, são importantes o entendimento para que a gente possa, então, agir com mais segurança, com mais responsabilidade na nossa vida, colocando em prática ações realmente construtivas, ações realmente úteis no nosso processo de evolução. Em outros tempos, tudo isso ali era de grande valor para nós. À medida que tornando-nos mais cristãos, mais voltados ao Cristo, esses valores vão deixando de existir e vai ganhando um outro contorno, uma outra condição de vida, uma outra condição de valor íntimo para nós. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Depois que ele mostra daquilo que é mais material, que está mais ao nosso alcance, que a gente tem mais domínio sobre elas, ele traz para nós, então, algo diferente. Algo mais sutil, algo mais sofisticado. E bem mais difícil. Porque deixar de irar, deixar de ter cólera, deixar das malícias de coisas que não existem, você está imaginando que existem, deixar de maldizer os outros e de falar palavras torpes, é um esforço descomum. É sobrenatural o esforço que cada um de nós devemos fazer para dominarmos tudo isso ali. Porque as iras aparecem para nós em momentos que a gente nem espera. As maledicências, as mágoas, as raivas. E por isso nós temos que nos educar, buscando assim nos aperfeiçoar para estarmos em condições melhores. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui nós temos então que começar a olhar para outros caminhos. Não devemos mentir uns para os outros, colocar mais valores para a nossa vida, procurar ter melhores sentimentos uns com os outros. E assim nós vamos tendo mecanismos de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, para podermos ser, então, melhores, para podermos ser, então, espíritos que cresçam, que aperfeiçoem e que se melhorem. Façamos, pois, por onde nos tornarmos melhores, por onde nos tornarmos aqueles que edificam a paz e edificam o sentimento de amor em nossas vidas.
E outro detalhe importante que ele colocou: sempre que a gente tem que nos despojar de alguma coisa, existe de nós um esforço. E à medida que a gente vem trazendo valores novos, então aquele homem velho que cometeu erros deixa de existir para ter agora um homem novo que evita cometer os erros, que luta para não cometer os mesmos erros e principalmente para não mentir. E a mentira tem um conjunto de conotação muito grande na sociedade atual, no mundo em que vivemos, em todas as épocas. A partir do momento que nós temos que ser sinceros, nós vamos entender que nós vamos caminhar para um processo de identificação mais espiritualizada, mais voltadas para as coisas mais, vamos dizer, holísticas, ou seja, que abrange o todo. Então, vamos entender onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita é um povo de uma região, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Por isso, ele vai te mostrando que Cristo vai estar em todos. Olha, agora começa a ampliar o entendimento. Porque as pessoas não mentiam entre eles, mas mentiam para aquele que não fosse da sua etnia, que não fosse da sua raça. A partir do momento que nós somos cristãos, que nós já procuramos entender que o Cristo deve estar em nossos corações, orientando nossas atitudes, nossas ações, então nós vamos ver que não vai existir mais etnia, não vai existir mais raça. Todos somos companheiros, todos nós somos irmãos, todos nós temos que nos tratar bem. Inclusive, servos, escravos e livres têm o mesmo valor em Cristo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. A partir do momento, nós vamos ter que ampliar o nosso revestimento de cada dia. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A partir desse momento, que nós vamos estar entendendo que temos que perdoar um ao outro, que temos que tratar bem um ao outro, nós vamos então procurando a nossa ascensão espiritual, o nosso crescimento espiritual. E, sobretudo, isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é o ponto máximo de perfeição. É aquele vínculo que você vai criar com o Criador, porque você vai desenvolver o amor, a compaixão, a solidariedade. Por isso é tão importante a caridade, segundo Paulo e segundo a doutrina espírita. Procuremos então trabalhar nesse sentido para realmente sermos melhores. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sentir essa paz de Deus, sentir essa vivência divina em nós, é aquilo que nós precisamos fazer. E a partir do momento que nós procuramos caminhar entendendo o Evangelho do Cristo, entendendo o Evangelho que Jesus veio trazer para a gente e vivenciar, nós estamos aprendendo a dominar nossos corações e assim nós devemos ser agradecidos a Deus por já estarmos conseguindo dar um passo importante para as nossas realizações íntimas. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A partir do momento que nós temos que buscar sentir o Cristo em nós, com a maior abundância possível, nós vamos ter que trabalhar com mais sabedoria, vivenciar os fatos com mais sabedoria e ensinarmos-nos a agir sempre admoestando-nos uns aos outros. Então, Paulo pede que os membros da igreja se admoestem, ou chamem a atenção. Olha, fulano, isso não é um comportamento que você deve ter. Beltrano, isso não é uma atitude que você deve ter. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam muito... Como pode falar isso comigo? Me chamar a atenção?
Está na Bíblia. Tem gente que adora falar, está na Bíblia. Está na Bíblia chamar atenção. Está na Bíblia orientar. E quando eu estava jovem, recém-formado no curso técnico que eu fiz, eu fui trabalhar e tinha um inspetor, já um senhor já bem idoso, né? Bem idoso não, bem mais experiente, vamos dizer assim, que ele não era velho, mas pra gente que estava com a metade da idade dele, achava que ele era velho, né? Bom, aí chegava pra gente e falava assim, vamos conversar. E ele vinha mostrando pra gente outros ângulos da vida, mostrando determinados pontos importantes da vida. E também, lógico, tinha aquele lado daquele senhor de 40 e poucos anos da sua época, que gostava do lado boêmio da vida também. Mas era importante para nós, aquelas informações. Naquele momento, era o que ele sabia passar, o que ele tinha para passar, eram as informações que ele tinha para nós. Mas os conselhos que ele dava no lidar com a vida era importante. E tinha gente que não gostava de sentar na cadeirinha para conversar com ele. E eu já gostava. Sempre que tinha oportunidade, eu chegava, ô Salomão, isso, o senhor pode falar isso assim, assim, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo? Então, por quê? É importante a gente, sendo jovem, conversar com uma pessoa mais velha, mais experiente. E dentro de um templo espírita, então, isso ganha uma dimensão enorme. Ah, mas a gente que veio mais novo, agora nós temos uma preparação melhor. Tem uma preparação espiritual melhor, mas não tem as experiências da vida conforme tem aquele que já está com 40 anos, se você está com 15, 20. Se o outro tem mais de 50, você deve respeitar a experiência dele. Embora você possa ter ideias novas, pensamentos novos, mas saiba ouvir. Então, eu sempre lembro dessas pessoas. Também um primo, na realidade ele era casado com a prima de meu pai, já, logicamente, bem mais velho, mas aqueles parentes que a gente tem mais liberdade de abrir o coração, de conversar, aquele parente mais velho. Então, é importante essa troca de informação. Então, o seu Antônio e seu Salomão, que Deus os tenha, como as pessoas costumam dizer, né? Que os bons espíritos possam ampará-los, socorrê-los, quanto era importante, quanto foi importante para mim, aquelas conversas que tivemos. Por isso, dentro da casa espírita, dentro do meio espírita, dentro de qualquer templo religioso, a gente está estudando o Evangelho, vai ter católico nos ouvindo, vai ter protestante nos ouvindo, ateus, porque a pessoa quer entender o Evangelho. Então, quando alguém nos admoesta, alguém nos chama a atenção, é o momento de nós fazermos uma grande reflexão. Porque se me chamou a atenção, está evitando que algum problema maior aconteça comigo lá na frente. E aí, a gente tem que aprender a vivenciar isso. Aprender a orientar. Certa vez, tinha uns aprendizes que trabalhavam comigo e tinha um que era insuportável. E eu pedi para ele, pega a chave de fenda para mim. Ele falou, você está falando para me pegar a chave de fenda? Você acha que eu sou seu escravo? Eu parei, olhei para ele e falei assim, você não está aqui para me ajudar? Você não está aqui para trabalhar comigo, para você aprender? Eu preciso da chave de fenda. Eu estou em cima do avião, você está embaixo. Pega a chave de fenda para mim. Era comum a gente falar assim, fulano, pega isso aí para mim, fulano, pega aquilo para mim. E lá um ou outro falava, por favor. Você estava ali no calor do trabalho, você tinha um prazo para cumprir, não tem muita formalidade, você tem que trabalhar. E ele ficou muito bravo. E aí, a gente chamou a atenção dele, falei, olha, hoje você é aprendiz, se você estivesse realmente trabalhando, você ia ser mandado embora. Porque você tem que fazer o serviço, tem que fazer. E, como você ainda é um aprendiz, eles tinham uma folga na sexta-feira, você vai ficar sem a folga da sexta-feira. E fiz o comunicado para a pessoa que era orientador do estágio, que ele estaria sem a folga de sexta-feira. Ele ficou uma fera. Passado alguns anos, praticamente uns 10 anos depois, eu estava fazendo campanha do quilo, bati numa casa, e a pessoa falou assim, espera que eu vou descer. Mas de uma forma meio ríspida. Aí desceu e ele começou a falar. Que ele tinha reconhecido a minha voz e que ele nem acreditou no primeiro momento. Mas ele pegou e desceu para ver se era realmente eu. Aí chamou a esposa dele no interfone, pediu para ela trazer o que eles podiam trazer ali naquele momento, que eles tinham acabado de mudar para aquele apartamento. Aí falou, traz isso, isso, isso. Depois eu vou lá fazer outra compra. Ainda falou assim com ela. E me agradeceu.
Ele falou, só não fui mandado embora porque eu respondi mal ao encarregado e lembrei daquilo que você me falou. E eu nem lembrava quem era ele. Custei trazer na memória todos aqueles fatos. E quando você me disse isso, eu falei assim, nossa, ele vai me mandar embora, eu vou ficar com a carteira suja e não vou conseguir emprego, exatamente como você falou. Aí eu tive uma saída. Falei assim, espera que eu tenho que ir ao banheiro. E fui ao banheiro, esfriei a cabeça, voltei, pedi desculpa para o encarregado, agi de uma forma diferente. Ele falou assim, se você não pedisse desculpa, eu ia te mandar embora. Eu tenho testemunha aqui da forma com que você agiu. Então, essa admoestação, a gente está citando um exemplo pessoal, porque é aquilo que eu vivenciei. Não que eu sou melhor do que os outros, mas eu estou mostrando que aquilo que a vida me ensinou, nesses 55 anos já vivido, a troca de informações e experiência com pessoas mais velhas, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, e a orientação para o jovem, que 10 anos depois, aquele jovem viu que ele tinha que vivenciar aquela situação por uma forma diferente. E assim foi outras pessoas que depois eu encontrei mais tarde, também falaram a mesma coisa. E no meio espírita, muitas pessoas ficam cheias de melindres, porque eram autoridades lá atrás, que não aceitavam ninguém chamar a atenção, reencarnam, têm que aprender caminhos da humildade, da simplicidade, da boa estabilidade, e aí empavona-se, acha-se dono da verdade e atrapalha todo o trabalho. Isso existe dentro de todos os templos religiosos, essas pessoas prepotentes, arrogantes. Não digo orgulhoso, porque orgulhoso, se você é orgulhoso de ser aquilo que você é, você vai procurar ter a humildade de viver da melhor forma possível aquilo que você defende. Agora, o arrogante não, o arrogante acha que ele se basta. Isso é importante nós entendermos. Então, aqui, o Evangelho do Cristo, em Paulo, e aqui a gente achou, cai como uma luva o assunto para os jovens de hoje. Tem que fazer até aquelas figurinhas e mandar para todo mundo. E não é só jovem não, tem gente aí com 50 anos de doutrina espírita que se alguém falar uma vírgula contra aquilo que ele acredita, ele se enfurece. E não é assim. Tem uma frase budista que fala assim, agradeça aquele que te critica e que te chama atenção, que fala mal de você. Porque ele tem a coragem de apontar os seus erros e se você os corrigir, você vai chegar no plano espiritual menos onerado naquele erro. Então, é importante entendermos dimensões maiores das ações da nossa vida, dos fatos que nos acontecem, para crescermos e nos aproximar de Deus. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo. Seu ambiente de trabalho, sua afetividade familiar, com a sua esposa, com seus filhos. Lembre-se que você está agindo em nome de Jesus para se educar e educar aquelas pessoas. Se você está construindo uma empresa, em nome de Jesus. Dê graças a Deus por você estar construindo uma empresa. Os seus trabalhadores, seus funcionários, dê graças a Deus. E lembre-se, os seus funcionários é o maior patrimônio da empresa. E é um patrimônio que você não pode vender. Mas você tem que comprar. Mas não é comprar com o dinheiro todos os meses, todos os dias. Comprar com a valorização daquelas pessoas. Conforme está no livro Qualidade Transcendente de nossa autoria. Então tudo na nossa vida tem que ter uma outra conotação. Um outro impulsionar para as realizações nossas do dia a dia. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. As mulheres devem estar procurando estar sujeitas. Não é submissa aqui que ele está colocando. Era ter respeito, ter boa convivência. Porque as pessoas naquela época, a mulher era tratada como uma escrava, como uma serva. Portanto, se o marido tivesse uma dívida grande, vendia a esposa para pagar a dívida. Vendia os filhos. Então, quando Paulo fala esteja sujeita, seja cordial, trate seu esposo bem, procure conviver bem com ele, entender
as situações. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então, Paulo já dá aqui uma conotação diferente para a forma de lidar com a esposa. Já que os homens a tinham apenas como um objeto para suas necessidades físicas, ele já pede que eles a amem. E quem ama dá carinho, dá atenção, ouve, ajuda elas nas suas dificuldades, procura pensar na sensação que ela está tendo na hora da relação íntima, se está sendo bom para ela também, ajudá-la a chegar aos finalmente, entender os caminhos que possa ajudá-la a chegar aos finalmente. Quem ama, ajuda sempre, constrói sempre, leva a pessoa um novo patamar, um novo caminho de luz. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Mulher, marido, filhos e pais, todos englobados num conjunto de convites à sublimação do sentimento. É um conjunto de convites para que você comece a ascender espiritualmente dentro do lar, construindo uma melhor relação, construindo melhores ideais dentro do lar. Por isso, é tão importante começarmos a pensar e a entender nos caminhos que nos conduzem ao Pai, nos caminhos que nos levam a estar melhores perante Deus, perante a justiça divina. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Os servos, os trabalhadores, os empregados, ajam com bondade, ajam com amor, façam o serviço bem feito, agindo com simplicidade. E muitas das vezes uma oração vai fazer uma grande diferença. Então, se você tem um chefe rude, ore por ele. Lembre-se lá de Mateus, capítulo 5. Amai vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem a quem vos odeia e orai por quem vos persegue e calunia. Eu tinha uma amiga de trabalho, ela era enfermeira, e ela era protestante, radicalmente protestante, mas ela gostava de conversar comigo, que ela falava que os espíritas têm uma interpretação diferente da Bíblia, então ela vinha perguntar algumas coisas da Bíblia para mim, para saber o que eu pensava sobre aquilo ali. Não que eu seja uma sumidade de interpretar a Bíblia, mas é um pensamento diferente, e ela gostava de conversar sobre isso. E ela falou que tinha um médico que chegava para ela, e furioso, ele sempre fazia ela ficar com mais raiva ainda. E ela tinha um problema, que ela tinha ataque de fúria, e se ela desse um soco na parede, quase que afundava a parede e nem machucava a mão dela, mas às vezes machucava a mão dela. Que ela ficava com vontade de socar a pessoa, mas se ela socasse uma pessoa com aquela fúria toda, era um soco de uma guila, vamos dizer assim. De tão furiosa que ela ficava. E as pessoas procuravam acalmá-la, e eu falei para ela, faz oração por ele. E ela ficou fera. Aquilo ali, fazer oração por ele, aquilo é isso, é aquilo, aquele outro, faça oração por ele. Aí um dia ele fez muita raiva a ela entrou na capela e falou assim, vou fazer igual o Gelson falou, vou entrar aqui nessa capela e vou fazer uma oração. Que se aqui tem, as pessoas chegam aqui pensando em Deus, não é porque é uma capela que tem imagem que vai ter demônio aqui dentro. Todo mundo vem aqui para fazer oração, vou fazer também. Entrou naquela capela, os hospitais sempre têm uma capela, ela fez uma oração e se sentiu muito bem, sentiu um alívio muito grande e foi cuidar da vida dela. No dia seguinte, o médico chegou e trouxe para ela uma caixa de bombom. E daquela que ela gostava, ele sabia que ela gostava daquela caixa de bombom. Ela olhou para ele e falou assim, doutor, por um acaso o senhor botou veneno aqui dentro? Ele falou, não, querida. Eu senti a vontade de trazer um bombom para você, eu tenho sido tão rude contigo. Aí, ela ficou em lágrimas, né? Mulheres normalmente são emotivas, foi lá na capelinha rezar, agradecer a Deus. E ele nunca mais brigou com ela.
Uma oração faz uma diferença muito grande na nossa vida. Nós nem imaginamos a diferença que faz uma oração na nossa vida. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Fazer oração por quem nos persegue, por quem nos calunia, por quem nos quer mal, é uma obrigação que nós temos que fazer, dada pelo Evangelho. E nós fazemos isso não porque aquela pessoa mereça nossas orações, porque Deus nos recomenda pelo Evangelho de Jesus. Orai por quem você persegue e calunia. Orai por quem seja rude com você. E a gente esquece, a gente fala mal, a gente xinga, a gente esbraveja. E o que é pior, encontra outro que fala mais coisas asneroide ainda, criando uma psicosfera densa, acinzentada, pesada. Ao passo que, se nos levarmos para a oração, as coisas se amenizam, se asserenam, mudam. Como as coisas se modificam a partir do momento que tomamos certos caminhos, tomamos certas atitudes. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você deixa de fazer o bem, você deixa de receber o bem. A lei divina, ela tem uma válvula unidirecional. O fluxo de energia sempre vai e volta no mesmo padrão do que você emitiu. Se você emite amor, essa válvula permite que passe o amor para você. Se você emite ódio, essa válvula permite que passe ódio para você. Então, essa válvula ela é unidirecional no seguinte sentido: passa indo o mesmo que passa voltando. Se você emite amor e alguém manda ódio, ele bate nessa válvula e volta para a pessoa. Entende? Então, é importante que a gente procure entender que o convite do Cristo é o convite da sublimação do sentimento. É o convite do amor, da solidariedade. Procurando fazer com que sejamos sempre melhores, sempre nos aperfeiçoando para a glória do Senhor em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, impulsionando nossa jornada para as grandes realizações da paz, do amor e da fraternidade. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, sempre nos fortalecendo para o caminhar na busca de um amanhã melhor para todos nós. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o Evangelho. Capítulo 4 de Colossenses. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo traz para nós que nós devemos agir para com os nossos semelhantes aqui na Terra, mesmo que hierarquicamente, da hierarquia do mundo, eles sejam nos inferiores, mas lembrando que nós temos um Senhor no céu, e aquilo que nós fizermos aos homens na Terra, esse Senhor que está nos céus, por leis que ainda não compreendemos plenamente, mas está inscrita na nossa consciência, nos fará atrair consequências similares no mundo espiritual e em outras reencarnações. Por isso é importante começarmos a tomar consciência da nossa responsabilidade. E aí, nós temos que perseverar em oração, velando nela com ação de graças ao Senhor, como forma de não nos irarmos com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como se convém falar. À medida que Paulo pede a todos que orassem uns pelos outros e orassem por ele também, que ele estava naquele momento preso, deveríamos então procurar fazer nossas orações uns pelos outros, aqui no dia a dia, nos aprisionando nesse sentimento de amor ao Cristo,
orando uns pelos outros para nos fazermos melhores, para transformar os nossos corações. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Diante daqueles que não são da igreja, quanto mais sabedoria nós tivermos para lidar com eles, mais poderemos trazê-los para nós. Porque o ato de fazer a oração e agir com bondade, medindo as palavras, a hora de comentarmos e falarmos com o outro, traz para nós grandes conquistas de boa aparência, de boas atitudes, de boas ações. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra temperada. Saber medir a forma com que vamos falar. Saber medir a forma com que vamos nos direcionar àquelas pessoas. Tíquico, irmão amado, e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Paulo, já adoecido, envelhecido e preso, ainda se preocupa em levar para as pessoas: olha como que eu estou, mas estou perseverando na fé, estou confiante no Senhor. E isso ele entendia que era uma forma dele fazer com que aqueles que estavam do outro lado também se fortalecerem, também procurarem se inteirar para terem mais amor e caridade uns para com os outros. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que for por aqui se passa. E Onésimo, é interessante que era um servo fugitivo, ele foi preso junto com Paulo, e Paulo converte na prisão. E depois Paulo escreve uma carta a Filemon, e Filemon, que era um dos diretores de uma das igrejas da Ásia, ele pede a ele que liberte o escravo e conviva com ele como um irmão. E aqui, provavelmente, Filemon o libertou, porque ele coloca-o como um grande servidor de Paulo. E Paulo ainda diz o seguinte: se for te dar algum prejuízo, eu te pago por ele. Pela liberdade, eu compro essa liberdade dele de você. O cuidado que ele tinha e a afeição, o carinho que ele tinha pelo Onésimo a partir daquele momento, que ele o converte ao Cristo. E certas coisas acontecem porque tem que ser daquele jeito. Se Onésimo não foge, se ele não é preso junto com Paulo, e se Paulo também não é preso naquele momento, Onésimo ia perder a possibilidade, naquela encarnação, de transformar-se intimamente para se tornar um cristão. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E tinha aqui também as informações, as orientações a cada um naquele momento, segundo as suas possibilidades. E quando as cartas de apresentação, era interessante, todos eles faziam a carta de apresentação para alguém que ia para as igrejas pregar, fazer as pregações, fazer as orientações, ler as cartas de Paulo. Então, isso era uma prática comum dessa carta de confiança. Até hoje as pessoas ainda pedem referências de algum amigo, de alguma pessoa, em várias situações. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então, naquela busca de trabalhar pelo Pai, essas pessoas que ele recomenda são aqueles que estavam voltados para o bem, estavam voltados para serem seus cooperadores na árdua tarefa que Paulo tinha pela frente. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. A partir do momento que a gente procura ser firme na vontade de Deus, agindo segundo os preceitos e os princípios estabelecidos por Deus, nós vamos crescendo, vamos nos aperfeiçoando e vamos chegando a patamares maiores do nosso processo evolutivo, do nosso processo de entendimento da vida e dos fatos.
pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. E pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e em Nifa, e a igreja que está em sua casa. Então, todos ali, naquele momento, que Paulo lembrava do nome, ele pedia que saudassem-os, que os cumprimentassem, que ele estava lembrando deles. Apesar de, naquele momento, estar na prisão, mas ele não esquecia de ninguém, orava por todos e pedia para que todos unissem-se em oração. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E aqui ele demonstra um carinho pela igreja de Laodiceia, e todos aqueles que tiverem vindo de lá, que estivessem na igreja onde, em Colosso, deveria ser feita a leitura para eles, e também levar essa leitura lá em Laodiceia. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Serve para todos nós até hoje. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Todos nós temos um ministério no Senhor. Naquilo que você for fazer, nas atividades que você for tomar, haja com respeito, com responsabilidade. Em todas as atitudes da vida, em todas as atitudes que você tem o compromisso de fazer perante Deus, faça com responsabilidade. Somente assim, estaremos construindo uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade e de paz. Construindo esse mundo íntimo com as responsabilidades que a vida nos pede e que a vida nos oferece. Trabalhamos assim, intimamente, para construirmos um nosso amanhã de luz, construirmos um amanhã de paz e de fraternidade. Sempre lembrando-se que todos nós somos trabalhadores do Cristo e somos aqueles que procuramos servir ao Cristo de alguma forma. Por isso, a nossa responsabilidade de agir com amor e discernimento uns com os outros. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Ele está fazendo a saudação de próprio punho, escrevendo, e pede que eles lembrem das suas prisões. Lembre do momento que ele foi preso, dos momentos que ele passou o aperto, dos momentos de suas dificuldades, porque todos terão compromissos perante a justiça divina, perante a própria consciência. E todos nós, em cima desses ensinamentos, devemos procurar pautar nossa vida para estarmos melhores. Oremos uns pelos outros. Se vocês tiverem prestado atenção, se vocês estão seguindo nossos estudos, observem que a gente faz a prece final, aquela saudação final em forma de prece, na primeira pessoa do plural. Pedimos a Jesus que envolva nossos lares, nossos ambientes de trabalho, para que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor, para que todos nós estejamos em paz de espírito, caminhando perante a justiça divina, caminhando para o aprimoramento de nossas almas. Procuremos, pois, construir intimamente os melhores sentimentos, os melhores ideais, para que os nossos amanhãs sejam sempre resplandecentes de amor, de misericórdia, para a construção e edificação de um mundo onde o bem esteja sempre presente em nossas vidas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos amparando e iluminando nossa caminhada. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o Evangelho. Paz e luz, que as bênçãos do Senhor estejam envolvendo o seu coração.